Então, por exemplo, um dos tipos mais famosos que a gente vai ter no Antigo Testamento é o Melquisedeque. Então, quem lembra do Melquisedeque? Lá em Gênesis capítulo 15, é mencionado a existência de um sacerdote que o Abraão dá o dízimo para ele e cultua junto com ele e pede que ele o abençoe. O Melquisedeque abençoa Abraão. Quando a gente lê em Hebreus, vamos abrir lá em Hebreus, para a gente ver essa situação. Hebreus. Olha só. Vamos achar aqui qual capítulo. Capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Então, olha só como é que fala aqui, Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aí, versículo 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, versículo 10, que Jesus, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando esse personagem ele vai aparecer aqui, olha só também o capítulo 7, capítulo 7. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, olha só que interessante. Esse sujeito aqui, o Melquisedeque, ele pessoalmente foi uma pessoa que nasceu, ele tinha mãe, tinha pai, tinha avô, tinha avó, ele tinha antepassados. Ele morreu, teve um dia que ele morreu e acabou, ele existiu e deixou de existir e foi para o céu a alma dele, ele está morto até hoje. Só que dentro da história de Gênesis, Moisés não cria uma identificação genealógica para ele. Diferente dos outros personagens, por exemplo, do próprio Abraão, que você vai ter os antepassados do Abraão, os descendentes de Abraão. Abraão viveu até 178 anos e morreu e etc. O Melquisedeque, ele não tem nada disso. Então, o que acontece? Ele tem, literalmente, ele existiu dessa maneira, só que simbolicamente Moisés não colocou essas coisas aqui, porque Melquisedeque, ele representava Jesus. Ele era um representante de Jesus, ele era um tipo de Jesus. Então, no Antigo Testamento, nós temos personagens que eles vão assumir essa situação. Melquisedeque é um tipo de Cristo em quê? Com relação ao sacerdócio. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.